Chegamos aqui no aeroporto, olha só, e vamos pegar o carro. Para vocês terem uma ideia, são 8 horas da noite e o sol ainda está relutante para sair daqui, hein, gente? Está de dia ainda, o sol não se pôs completamente ainda. Oi pessoal, tudo bem? A gente chegou aqui, pegamos o carro. Não tinha o que a gente queria, que era o Ford Expedition, mas a gente pegou um Nissan Armada, mas muito bom também e aparentemente é uma super mala. Tô aqui de volta para dar mais algumas dicas para você que vai viajar para Disney ou para Orlando ou Miami, Estados Unidos, e quer alugar um carro ou está em dúvida se deve ou não alugar um carro. Quanto custa, quanto gastamos de gasolina, se vale a pena ou não alugar esse carro, como é que funciona dirigir nos Estados Unidos, se você passar no pedágio sem pagar, o que acontece? Então fica ligado nessas dicas que eu vou passar para vocês hoje e se inscreve no canal, ativa as notificações para ver os novos vídeos que a gente vai colocando aqui e também compartilha com seus amigos. Não esquece de deixar o seu like nesse momento aqui nesse vídeo, porque você vai precisar saber dessas dicas se for alugar um carro nos Estados Unidos. Nós alugamos uma SUV, que era um carro grande. Meu marido tinha muito sonho de dirigir um Impala nos Estados Unidos, que lá você vai encontrar vários carros conversíveis para alugar barato. Você vai encontrar carros grandes, carros pequenos, do que você imaginar, você encontra lá para alugar e não são caros. Então, quem tem sonho de dirigir lá nos Estados Unidos e gosta disso, vai ficar encantado com os carros que você vai encontrar por lá. Mas como a minha prioridade era mala, eu estava muito preocupada se o carro caberia as malas que eu pretendia comprar. Então, eu pedi um carro grande. Então, ele escolheu uma SUV. Nós fizemos uma reserva aqui no Brasil do Ford Expedition, que é um carro que tem nos Estados Unidos, mas que ainda não chegou no Brasil. Ele é muito grande, um carro de 7 lugares. E lá nós pegamos um carro similar a esse, que era da mesma categoria. E vocês vão ver aqui nesse vídeo o carro que nós alugamos e as dicas que eu vou passar para vocês que são imperdíveis. Vale a pena alugar um carro nos Estados Unidos? Sim, eu acho que muito válido. Vejo muitas pessoas usarem Uber, que tem o Uber também nos Estados Unidos, tem táxi. Alguns vão usar o shuttle do hotel, mas para nós, a gente sempre gostou de viajar e ter o nosso carro, ter a sua liberdade de ir e vir a hora que você quiser e conhecer outros lugares. Então, pra gente, é sempre importante, sempre que a gente viaja, mesmo aqui no Brasil, nós gostamos de alugar um carro. Então, não foi diferente na viagem para os Estados Unidos. Nós fizemos uma reserva pela Decolar. A Decolar nos indicou a Rent a Car Alamo, que também é daqui do Brasil, também tem nos Estados Unidos. E nós fizemos uma reserva para pós-pago. Iríamos pagar quando voltássemos ou na hora do check-out, né? Ou seja, hoje, se eu fosse escolher um carro, eu optaria por pagar antes. Primeiro porque no Brasil você tem mais facilidade de parcelar no cartão, se você quiser fazer a compra antecipada. Você consegue saber exatamente o valor que você vai pagar por conta do dólar que você está comprando naquele dia. E lá é tudo uma incógnita. Então, pra gente, eu não achei muito legal a ideia de pagar depois. Mas aconteceu e nós fomos assim mesmo. Lembrando que quando você paga no cartão nos Estados Unidos, não tem como parcelar, é à vista, tá certo? Então, quando fizemos a compra do carro, eu deixei a cargo do meu esposo escolher o carro que ele queria, desde que fosse uma SUV que coubesse as malas que eu pretendia comprar. Se você optar por não escolher o carro, não alugar carro dos Estados Unidos, você pode usar o Uber, lembrando que o Uber tem os preços parecidos com o do Brasil, só que cobrados em dólar. Se por aqui você vai pagar R$10 de Uber, lá você vai pagar $10. Não vale a pena você estar indo de Uber para todo lugar. Então, pense bem se os custos são razoáveis para o grupo que você está indo, se o carro cabe todas as pessoas e todas as malas que vocês vão pretender trazer de lá para cá. Então, o que nós fizemos? Tem também uma outra opção. Os hotéis também tem shuttle para os parques. Então, você vai com intenção de ir para os parques, você pode optar por ir para um hotel que tem o shuttle, que é o transfer, reservando com antecedência, provavelmente uma noite antes, o horário que você pretende ir para o parque. O ônibus leva e traz. Acontece que às vezes o ônibus vem lotado, vem muito, só tem naqueles horários, você quer vir mais cedo, não consegue, e você fica muito preso com relação ao horário do parque. Então, se você pretende usar o shuttle e usar o Uber, não vale a pena alugar um carro. Mas se você quer viajar, conhecer outros lugares, ter mais liberdade de ir e vir a hora que você quiser, ou estar com crianças, e é até mais fácil você se locomover com a cadeirinha
enfim, dentro dos Estados Unidos, alugue seu carro. Então, nós pagamos $635 por esse carro. Foram 10 dias. Nesse valor, na hora que nós fomos pegar o carro lá, nós optamos por pagar $60 de combustível. Eles nos deram essa opção. Você pode ou não fazer isso. Porque você pagando esses $60 de combustível, você não precisa entregar o carro com o tanque cheio. Você pode entregar o carro com o tanque vazio. E como o carro era um carro muito grande, ele nos orientou que com $60 você não enche o tanque desse carro. Então valeria muito a pena ter feito essa escolha. E eu até achei muito legal. Nós pagamos muito pouco de gasolina e gastamos $60 já na cobrança na hora de pegar o carro. Quando você paga $635, você paga também no cartão o IOF, que é em torno de 6,5%. Então, o valor do carro ficou R$ 2.899,86, já com o IOF, tá? Com 10 dias por esse preço. Eu achei que foi um preço bem razoável para o tamanho do carro, considerando que aqui no Brasil já paguei até mais caro que isso por carros inferiores. Então, valeu muito a pena ter alugado um carro lá sim. Gastamos esses R$ 2.800, então se você não quer gastar esse dinheiro e acha que pode gastar menos de Uber, que talvez vai gastar, mas vai ter menos conforto, então você não reserva o carro. Você sai do aeroporto, pega o trenzinho, vai para o setor de reserva de carros, passa seu cartão de crédito lá, ele já te dá essa orientação sobre se você vai comprar ou não com combustível. Então você sai do aeroporto e vai para o estacionamento onde ficam os carros. Foi super rápido, muito tranquilo. Eles falam um pouco de espanhol na Alamo, lá. Não explicou muito sobre o carro, só fez mostrar como é que a mala se baixava. Você podia abaixar os últimos 3 lugares do carro, que era um carro de 7 lugares, e ter uma mala mais espaçosa. Então, o que aconteceu? Nós pegamos o carro e tentamos sair do estacionamento. Você mostra sua habilitação na hora que você vai fazer a reserva do carro, e a gente não sabia que na saída do estacionamento, eles pedem mais uma vez a habilitação. Então, nós estávamos tão eufóricos entrando no carro, e a gente chegou lá na saída do estacionamento e mostramos o papel da Alamo, que havíamos reservado o carro, e ficamos meio perdidos, porque a moça que estava lá começou a falar bem rápido que queria mais alguma coisa, e a gente entendeu o que ela queria, e ficamos sem perguntando e sem saber o que fazer. Mostrava o papel, mostrava o carro, e ela dizia: drive license, drive license, drive license. E eu estava tão tensa, tão assim, despreocupada com relação à documentação, que eu não sabia o que ela queria de fato. Mas na verdade você precisa apresentar sua licença para dirigir, ou seja, sua habilitação, também na saída do estacionamento. Então, essa foi o primeiro choque de língua que nós tivemos quando chegamos lá, porque ela falava rápido, a gente não entendia o que ela queria, e depois de muito tempo a gente conseguiu identificar que ela queria ver apenas a habilitação do meu esposo para poder retirar o carro do estacionamento. Ficamos tão nervosos com relação a isso que a gente acabou se perdendo no próprio estacionamento, porque dentro do estacionamento o GPS não funciona muito bem por conta da cobertura, e a gente começou a fazer voltas dentro do estacionamento, quase pagava o estacionamento novamente. Então, tenham cuidado na saída. E então saímos finalmente, fomos pegar a estrada para Orlando. Nunca tínhamos ido, nunca tínhamos dirigido por lá, então era muita novidade. E de cara a gente passou logo pelo primeiro problema, um pedágio mais à frente. Só que meu esposo não entendia que tinha que passar por uma das catracas onde tinha uma pessoa para atender a gente, já que nós não tínhamos pegado o SunPass, que é um cartãozinho que você tem no carro e você não precisa parar no pedágio. Se você alugar o carro com isso, você não precisaria parar no pedágio para pagar. Nós não tivemos essa opção, eles não nos ofereceram isso na hora e nós não nos preocupamos, apesar de que eu soube que o custo não compensa, que se não me engano são $8 por dia, e nós passamos apenas por 2 pedágios em toda a nossa viagem. Então não valeria a pena. Só que o que aconteceu? Meu esposo pegou a faixa da direita e era justamente a faixa do SunPass. Quando nós chegamos embaixo da passagem do pedágio, que olhou para um lado, para o outro e não podia passar, não tinha como pagar, nós paramos o carro na tentativa de dar ré e tentar pegar o outro guichê. Mas não conseguimos, porque os carros começaram a buzinar e ficou todo mundo nervoso, estressado. E a gente ficou sem saber o que fazer. Se ia embora, se a polícia vinha atrás, se a gente ia ser barrado, o que ia acontecer finalmente. Só quando chegamos de volta no Brasil, foi que nós descobrimos o que acontece quando você passa por um pedágio sem pagar. E a gente teve que passar em frente sem pagar. O que aconteceu?
nós não passamos por outras áreas de pedágio, até que quando estávamos voltando de Kissimmee, nós tivemos mais uma experiência com pedágio e, infelizmente, outra experiência negativa. Nós fomos para um pedágio e esse pedágio não tinha nenhuma catraca de Sempex, mas também não tinha ninguém para atender em guichê nenhum. Era só um pedágio que tinha lá um cone, meu esposo não sabia para que era o cone, e nós paramos e ficamos procurando algum lugar para pagar. Como pagar, não tinha opção de passar cartão de crédito, não tinha opção de você botar o dólar, enfim, a gente não sabia o que fazer naquele momento, e só depois, quando eu encontrei com uma amiga dos Estados Unidos, foi que ela me explicou que eu tinha que pagar em moedas dentro do cone. Eu não tinha nem moeda de dólar naquela época, naquele momento. A gente tinha acabado de chegar de viagem, não sabia, não tinha ainda as moedas, o dinheiro trocado. E os pedágios, eles custavam $1 cada um. Então, passamos por 2 pedágios sem pagar e ficamos no aguardo do que aconteceria. Se a polícia ia voltar, porque quando você passa, o carro fica registrado de alguma forma, a gente não vê nada, mas depois nós ficamos sabendo que a placa do carro, ela fica lá registrada. E quando nós voltamos de viagem, acho que uma semana depois, vem a surpresinha para nós, né? Debitaram no cartão de crédito que a gente tinha registrado lá na Alamo, $15,30, ou seja, por conta de $2, eu paguei $13,30 a mais, fora o IOF. Então, se eu tivesse pago na hora $1 de cada pedágio, tinha sido muito melhor. Então, fiquem atentos com relação aos pedágios. É muito importante você parar e pagar. Então, de preferência, não faça essa besteira que nós fizemos. Nós passamos nesses 10 dias, nós fomos para Kissimmee, nós voltamos, nós fomos para os parques de carro. Então, nós andamos bastante, fizemos muitos quilômetros nos Estados Unidos. E em todo esse percurso, além dos $60 que eu abasteci lá na Alamo, que eu coloquei de crédito na Alamo, nós pagamos apenas $25. Depois eu vou deixar um vídeo aqui no canal para explicar para vocês como é que funciona o abastecimento nos Estados Unidos, que é bem diferente aqui do Brasil, que você mesmo abastece o seu carro. Então depois eu vou mostrar para vocês como é que funciona esse abastecimento. A gente também sofreu um pouquinho para fazer isso, mas a gente aprende fácil e nós aprendemos como é que fazia. Você paga lá dentro e aí ela vai liberar aqui a máquina. Nós pegamos um carro chamado Nissan Armada. Também não tem ele aqui no Brasil. Ele é um carro super gigante, na verdade. Ele é um carro que tem teto solar, ele é todo automático. Um carro que cabe 7 malas fácil. Nós trouxemos 7 malas. Milagre da multiplicação. É uma Nissan Armada. O carro é espetacular, gente. Todo novinho, todo bonitinho. Tem teto solar. Se ela cair alguma coisa, vira esse banco pra cá. Certo. Olha só que super carro que nós alugamos por um preço de um carro popular no Brasil. É da Nissan. A gente tinha pensado na Ford Expedition e na hora não tinha, a gente pegou esse aqui. Acho que tão grande quanto. Vamos embora pro Brasil. Lembrando que nos Estados Unidos você não pode andar com mala dentro em cima dos bancos. Então, para nós foi muito tranquilo. Nós só éramos 3, então ficou muito prático. A gente baixava os bancos de trás, colocava as malas e não tivemos problema algum. O carro tinha alarme, tinha tudo certinho. Eu fiz compras nos parques, fiz compras nas lojas e eu deixava as malas no carro. Eu sei que muitas pessoas falam para não deixar, que é muito perigoso. Eu não vi ninguém ser assaltado, ninguém ter o carro arrombado, como algumas pessoas falaram. Fui para lá meio temerosa com relação a isso, porque eu troquei muito de hotel, então em alguns momentos eu fiquei com malas dentro do carro por muito tempo e eu não queria perder tempo, então eu ficava fazendo compras com as malas no carro e graças a Deus fomos protegidos por Deus. Nada nos aconteceu, a gente não foi assaltado durante esse tempo todo que ficamos lá e nem tivemos problemas de bagagem no carro ficarem guardadas. Só que era muito quente, então você deixava chocolate, derretia, a gente evitou deixar coisas perecíveis no carro por conta disso, porque o sol era muito forte realmente. Com relação a despesas de estacionamento, todos os hotéis que nós ficamos já estava incluso o estacionamento. Então, eu tive esse cuidado na hora de reservar os hotéis, porque eu sei que o valor de estacionamento nos Estados Unidos é em torno de 15 a 19 dólares, 20 dólares por hotel. Então, esses que nós ficamos, que tem vídeo aqui no canal falando sobre eles, todos foram com estacionamento incluso. Então, já estava na nossa diária, não nos preocupamos com isso. E os hotéis também tinham shuttle. Eu não utilizei todos os shuttles, usei somente em um dos hotéis,
que até valeu a pena ter pego o shuttle, e nos outros nós optamos por ir de carro para os parques e pagar o estacionamento no parque. Lembrando que o estacionamento no parque, já com os impostos, custa $25. É uma taxa alta, mas você sabe que está com seu carro seguro e vai ter o carro na hora de voltar, sem se preocupar com o horário. E tem uma desvantagem só porque ele fica longe dos parques. Você desce, tem que pegar trenzinho para ir para dentro do parque, enfim. Nos outlets e no shopping, nós não pagamos estacionamento. Pasmem, não tinha nenhuma catraca de estacionamento e nós ficamos tranquilos. Fomos para vários outlets, fomos para o Marketplace, fomos para o Mall at Millenia e não pegamos pagamento de estacionamento. Então, foi super tranquilo, só paguei estacionamento realmente no parque. Como é que você dirige nos Estados Unidos? Gente, é importantíssimo você ter um GPS. Não tem como dirigir nos Estados Unidos sem um GPS. No caso do meu esposo, ele tem um celular que tinha um programa das Américas, que é um pagamento que ele vinha fazendo mensalmente, e nós tínhamos internet ilimitada nos Estados Unidos por esse aplicativo dele, por essa conta da Claro. Ou seja, a gente ficou usando o celular dele com a internet dele para que a gente pudesse utilizar o mapa. Eu não aluguei um GPS, porque um GPS custa em torno de $90, e como nós tínhamos internet, não tivemos dificuldade em nos locomover. Sem GPS, se você não conhece, não adianta, você vai se perder, porque é muito difícil, muito distante. O trânsito tem muitas mudanças, você dá no sinal aqui, são 5 sinais diferentes, cada rua vai para um lado diferente, você tem que saber como se locomover, e o GPS vai te ajudar a andar nos Estados Unidos. Não pegamos muito trânsito, não pegamos engarrafamentos gigantes, foram coisas simples, mas é preciso saber usar o GPS. Se você não tiver, não adianta. Há uma outra opção também, que é quando você chega nos Estados Unidos, colocar um chip no seu celular com internet para poder utilizar o mapa do seu telefone. O que acontece? Só lembrando para vocês que alguns chips não são compatíveis com os celulares do Brasil. Por exemplo, nós não encontramos Motorola nos Estados Unidos. Lá, eles usam muito mais o Samsung e iPhone, e o chip que eu havia ganho, que eu já falei aqui no canal sobre um chip que eu ganhei, não pegou para a internet nos Estados Unidos. E me perguntei por quê, fui lá procurar saber e ele não funciona no Motorola. Eu comprei um iPhone lá, não consegui habilitar na hora, mas ficamos utilizando só o do meu esposo, porque o chip que eu tinha dos Estados Unidos estava sem funcionar, porque o Motorola não é compatível lá. Então, pensa direitinho se vale a pena comprar o chip, se o seu telefone vai ser compatível com essa operadora de lá e se você vai poder usar essa internet. Se não, vai ter que alugar um carro com GPS e vai ter um custo adicional em torno de $90. Um outro lugar que nós frequentamos e que não pagamos estacionamento foi a Disney Springs. Nós somos após as 18 horas e lá também não se cobra estacionamento nesse horário. É uma área muito legal, tem muitos restaurantes, muitas lojas e vale muito a pena. Infelizmente a gente chegou lá tarde, meu filho estava cansado, não pude andar muito, mas vou mostrar depois para vocês um pouquinho da Disney Springs que tem lá nos Estados Unidos e vale muito a pena, que é tipo um shopping ao ar livre e o estacionamento é gratuito após as 18 horas da noite. Então também não pagamos estacionamento lá. Achei super válido. Aqui no Brasil a gente paga em todo lugar que a gente vai, apesar de serem mais baratos, né? Mas assim, lá são poucos os locais que você paga estacionamento. Na hora de devolver o carro, não tivemos nenhum problema também, tá certo? A gente deixou as malas lá na parte de check-in para poder deixar ficar mais próximo. Meu esposo desceu e foi devolver o carro lá na Alamo. Depois pegou o trenzinho, voltou para me encontrar lá no check-in e nós voltamos para casa sem problema algum. A devolução do carro, ela é toda automatizada, ele tem uma maquininha que passa lá no local do carro, nos pontos estratégicos, e ele sabe se o carro está tudo ok e se você não vai ter nenhum problema. E graças a Deus não tivemos nenhum problema e passamos de boa essa devolução. Gasolina nos Estados Unidos, nós compramos a $2,45, tá joia, gente? E $2,45 é 1 galão de gasolina. O galão tem um pouco mais de 3 litros, então ela é muito mais barata do que no Brasil. Quando você bota 5 galões, 10 galões, você vai estar botando bastante gasolina no seu carro e vai rodar bastante com aquela gasolina que você colocou. Então, fiquem tranquilos, achei super válido. E vocês vão ver carros incríveis. Os Estados Unidos é um lugar onde eu mais vi carros que eu nunca tinha visto na minha vida. Carros enormes. Nosso carro era tão grande
que a gente ficava assim encantado com aquela monstruosidade de carro que a gente não vê aqui com facilidade no Brasil. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece, dá um like, se inscreve no canal, ativa as notificações para você receber os novos vídeos e compartilha com seus amigos para que o nosso canal possa bombar. E dá uma olhada aqui na nossa experiência e ver como foi o nosso carro lá na nossa viagem, tá joia? Tem um pedacinho dele aqui para você. Carrito, olha que coisa linda, já está aqui. Uau! No, this Isso é side. bem legal. Yeah, see that where you have. Okay. And then once you're done, just go this way. Follow the sign to the exit. Isso é só o nosso pequeno presentinho desse final de semana, desses 10 dias. Uau, uau, uau. Uau! Esse carro Entra, filho. é aqui. Yes, tem que ter uma cadeirinha, hein? Será que tem espaço para mala nesse carrinho? É um carrão. É um carrão, Carlos Eduardo. O que você achou do carro? Ficou massa! Maçã! Um pedacinho dessa nave espacial que a gente tá aqui, os bancos de trás baixam e cabe espaço para mala. Estamos dirigindo aqui há meia hora e eu tô procurando os buracos da pista. Não tem nada, é perfeito. Nossa, olha aí um pedacinho de Orlando para vocês. Vem no canal que vai ter mais.